Pronto! Sou o Vitor Gonçalves Machado, mais um vídeo aqui com vocês que nós vamos trazer uma concepção teórica que foi desenvolvida por Ronald Dworkin. E essa teoria é muito conhecida também entre os estudantes do direito e da filosofia. É a concepção do direito como integridade. Primeiro, quem foi Ronald Dworkin? Ronald Dworkin foi um teórico e filósofo do direito. Ele nasceu nos Estados Unidos da América em 1931 e faleceu em Londres em 2013. Então, Ronald Dworkin já não está mais entre nós, muito embora ele foi e ainda é um dos mais importantes autores da filosofia do direito e também de áreas como direito constitucional, da filosofia política e outras áreas afins, áreas semelhantes a essas. Ele não escreveu somente no campo da teoria do direito. Ele escreveu grandes outros temas com ideias sobre esses temas que vão desde a sociedade civil, as liberdades civis, permissão ao aborto, a eutanásia, desobediência civil e até um dos mais importantes temas entre nós, que é a democracia. Ronald Dworkin, assim, sem dúvida, é um autor conhecido por sua extensa produção teórica, marcada pela capacidade de conseguir expor em uma linguagem simples e cotidiana certos argumentos muito complexos. Ele utiliza em suas obras muitas figuras de linguagem, que são metáforas, como a metáfora do romance em cadeia. Ele adota, então, uma linguagem literária ao longo de suas obras, e até isso vai trazendo uma leitura mais agradável de seus livros. Ele também foi reconhecido como crítico de posições adversárias, dissecando-as de forma fundamentada, como ocorreu, e é muito lembrado isso, contra as teorias de Herbert Hart. Muito lembrada essa questão do Dworkin nesse debate que ele fez com Hart. Foi autor de artigos importantes e com temas polêmicos, publicados em periódicos dos Estados Unidos, ou seja, em artigos e revistas e jornais dos Estados Unidos da América, desde a década de 1960 até o seu falecimento. No âmbito da teoria da filosofia do direito, conseguimos condensar como traços fundamentais das suas obras os seguintes. 1. Defesa da ideia de integridade, na qual consiste em ser o ideal para nortear as práticas jurídicas e políticas de uma sociedade. 2. Crítica às tradições do positivismo jurídico, sobretudo a noção desenvolvida por Herbert Hart, e também a crítica à corrente do realismo jurídico. E 3. A busca por desenvolver uma teoria sobre os princípios jurídicos. Dworkin, então, ele propõe um modelo alternativo ao positivismo jurídico, como forma de combater principalmente a discricionariedade judicial. A discricionariedade judicial que é utilizada pelo positivismo jurídico e que Dworkin faz uma distinção, faz dois planos, como se fosse possível, da discricionariedade judicial, que é no sentido fraco do uso do poder discricionário e no sentido forte do uso do poder discricionário. É esse sentido forte da discricionariedade judicial que o Dworkin vem combatendo, que apresenta as suas principais críticas. No seu livro O Império do Direito, então guarde esse livro, e é importante você ter também, que traz muitas concepções interessantes do Dworkin. O Império do Direito, logo no seu prefácio, Dworkin explica que vem se dedicando há anos, mas aos poucos, à ideia de que o raciocínio jurídico, abre aspas, é um exercício de interpretação construtiva de que nosso direito constitui a melhor justificativa do conjunto de nossas práticas jurídicas e de que ele é a narrativa que faz dessas práticas as melhores possíveis. Fecha aspas. Essas são as palavras do Dworkin no livro Império do Direito. O que é o direito? O que é o direito? Essa também é uma indagação feita por Dworkin. Talvez uma indagação
que só nos circunda, só circundam nossas atividades enquanto estudantes, talvez essa pergunta não seria só de âmbito acadêmico. E Dworkin parece concordar que essa pergunta não é só de âmbito acadêmico. É importante saber o modo como os juízes julgam, entende Dworkin. Repito, é importante saber o modo como os juízes julgam. E aqui no card, nesse material, vou deixar disponibilizado um vídeo onde você pode assistir, entender um pouco mais sobre se o juiz é livre para julgar. O juiz é livre para julgar? Ele tem essa liberdade toda para proferir a sua decisão judicial em um processo judicial? Vejam só, considerando então essa premissa de que é importante o modo como os juízes julgam, também entende Dworkin que as divergências teóricas relacionadas ao fundamento do direito podem ocasionar verdadeiros problemas jurídicos. Saber o que é o direito, portanto, não se revela uma indagação qualquer ou uma atividade descompromissada. Na análise de Dworkin, e essa é a análise do Dworkin e essas são as palavras dele. Uma vez que é importante o modo como os juízes decidem as causas, também é importante saber o que eles pensam que é o direito e, quando divergem sobre esse assunto, o tipo de divergência que estão tendo também importa. Essas são as palavras do Dworkin também na obra O Império do Direito. Para construir sua principal tese sobre o que é o direito, Dworkin utiliza um raciocínio parecido com uma lógica dialética. Ou seja, o autor lança uma ideia, que nós podemos então compreender como tese, para depois contrapô-la com suas teorias rivais, são as antíteses, que são o convencionalismo e o pragmatismo jurídico norte-americanos. Em breve nós vamos explicar o que são essas teorias. Ao final, o nosso autor formula a teoria do direito como integridade. Então, seria uma síntese. Formula a teoria do direito como integridade, que para o autor é a melhor concepção do direito. Para Dworkin, existem 3 definições antagônicas do direito, ou seja, 3 interpretações abstratas da prática jurídica. Anota aqui essas palavras de Dworkin. Chamarei essas 3 concepções de convencionalismo, pragmatismo jurídico e direito como integridade. Sustentarei que a primeira delas, ainda que a princípio pareça refletir o entendimento que tem do direito o cidadão comum, é a mais vulnerável, que a segunda é a mais poderosa e só pode ser vencida quando nossa esfera de debates se amplie para incluir também a filosofia política, e que a terceira é a melhor interpretação daquilo que fazem e de grande parte do que dizem advogados, professores de direito e juízes. Então, o entendimento sobre a concepção de direito como integridade de Dworkin, primeiro tem que ser entendido o que vem ser essas teorias rivais, que são o convencionalismo e o pragmatismo jurídico. O convencionalismo é a forma de entender o direito como se estivesse unicamente voltado para o passado. O importante, então, é verificar o que foi estabelecido pelo poder legislativo e aplicar o produto do trabalho legislativo a determinadas convenções. Tais convenções são justamente aquelas sobre quais instituições possuem o poder de elaborar as leis e como elaborá-las. De acordo com o convencionalismo, toda comunidade política complexa possui essas convenções. Por exemplo, nos Estados Unidos, é estabelecido por convenção que o direito é formado por leis oriundas do Congresso e legislações dos estados. E aqui cabe um parênteses que o Dworkin, quando ele compreende e quando ele analisa, quando ele faz o desenvolvimento das suas ideias, ele está analisando os contextos dos Estados Unidos da América e também da Inglaterra. Ele não traz análises ou ideias especificamente voltadas para, por exemplo, o Brasil, a realidade judiciária brasileira. Então é bom a gente ter isso em mente para não automaticamente trazer
reflexões sem o mínimo de concepção crítica ou sem o mínimo de compreensão sobre quais são essas ideias e como o autor desenvolve suas ideias, em qual realidade do working está pensando, né? A prática jurídica, voltando, é respeitar e aplicar essas convenções e considerar suas conclusões, sendo isso direito e nada mais. Então, para a prática jurídica, na concepção do convencionalismo, é respeitar e aplicar essas convenções e considerar suas conclusões. Na falta de uma regra ser aplicada ao caso concreto, para usar os termos do convencionalismo, como são os casos difíceis, o juiz tem o poder de decidir como discricionariamente, no sentido forte do termo, que é aquele uso do poder discricionário em sentido forte, de que o Dworkin tanto critica. Há então criação de normas, utilizando-se do poder discricionário, sendo o convencionalismo uma concepção de direito imprópria para oferecer segurança jurídica. A interpretação do direito funciona na base do tudo ou nada, então existe aí um viés positivista. Ou a convenção estabelecida no passado serve para o caso concreto a ser decidido, ou a convenção não servirá, e desse modo haverá espaço para a criação de um novo direito. Ao contrário do convencionalismo, o pragmatismo jurídico norte-americano está voltado para o futuro. E ele compreende que o fundamento do direito não está na lei, nem nos precedentes judiciais, mas sim no que a comunidade elegeu como melhor para si. Os juízes pragmatistas buscam realizar uma promessa de felicidade ao tomar decisões, buscando alcançar a melhor comunidade para o futuro. Não importa quais métodos sigam, pois acreditam, esses juízes, que qualquer método que leve a atingir uma melhor comunidade futura será válido. Enquanto o convencionalismo pode ser rotulado por um viés positivista, o pragmatismo pode ser enxergado como realista, que está a ver com a corrente do realismo jurídico, ou também pode ser enxergado como utilitarista, sendo ainda uma concepção cética do direito. Dworkin afirma que o pragmatismo é uma concepção cética do direito. É possível identificar que há muito de realismo jurídico na consideração de que o pragmatismo entende que, abre aspas, os juízes tomam e devem tomar quaisquer decisões que lhes pareçam melhores para o futuro da comunidade, ignorando qualquer forma de coerência com o passado como algo que tenha valor por si mesmo. Fecha aspas. Essas são palavras do Dworkin. E é também de Dworkin a consideração de que certos advogados, considerados realistas, né, do realismo jurídico, portanto, fizeram o pragmatismo jurídico parecer bastante radical, sob a argumentação de que o direito não existe, ou que o direito não passa da previsão daquilo que os tribunais farão, ou ainda que o direito não passa daquilo que os magistrados comeram em seu café da manhã. Assim sendo, ao contrapor as concepções do direito advindas do convencionalismo e do pragmatismo jurídico norte-americanos, Dworkin elabora o conceito de direito como integridade, no inglês Law as Integrity, o qual rejeita tanto o convencionalismo, que está voltado para o passado, e que considera como melhor interpretação a de que os magistrados descobrem e aplicam convenções legais especiais. E também rejeita o pragmatismo, que está voltado para o futuro e entende como melhor interpretação aquela que defende que os juízes são responsáveis pela construção de um futuro melhor, não importa como farão isso. Dessa maneira, o direito como integridade combina elementos que interpenetram e se voltam tanto para o passado quanto para o futuro, em um processo de desenvolvimento. Olha só as palavras de Dworkin. O direito como integridade nega que as manifestações do direito sejam relatos factuais do convencionalismo, voltados para o passado, ou programas instrumentais do pragmatismo jurídico, voltados para o futuro. Insiste em que as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas e que, por esse motivo, combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro.
interpenetram a prática jurídica contemporânea como uma política em processo de desenvolvimento. É importante, então, a gente entender que o direito como integridade requer uma volta para o passado somente quando seu enfoque atual assim o determinar. Porém, não é sua pretensão recuperar os ideais ou objetivos práticos dos políticos que o criaram primeiro. Sua pretensão é justificar o que esses políticos fizeram em uma história geral digna de ser contada no presente, com base em uma afirmação complexa, a de que a prática atual pode ser organizada e justificada por princípios suficientemente atraentes para oferecer um futuro honrado. Essas são palavras de Ronald Dworkin. Vale dizer, então, com essa perspectiva, que o direito como integridade reprova o ceticismo e o cinismo do realismo jurídico, bem como a antiga concepção de que lei é lei. Nesse sentido, a concepção do direito como integridade revela o direito como um exercício de interpretação construtiva, um fenômeno social que deve ser analisado na e pela sua prática. Uma prática, então, que é argumentativa. Anote isso. O direito é uma prática social interpretativa, onde possibilita desenvolver uma atividade interpretativa barra argumentativa de natureza construtiva, a qual, mesmo compreendendo o ordenamento jurídico como um sistema aberto, deve respeitar os comandos advindos, tanto de regras quanto de princípios. Novamente, nas palavras de Dworkin, o direito como integridade é tanto produto da interpretação abrangente da prática jurídica, quanto sua fonte de inspiração. O programa que apresenta aos juízes que decidem casos difíceis é essencialmente, não apenas contingentemente, interpretativo. O direito como integridade pede-lhes que continuem interpretando o mesmo material que ele próprio afirma ter interpretado com sucesso. O direito como integridade de Dworkin significa uma atitude interpretativa do direito, que tem por fim integrar cada decisão individual em um sistema coerente que observa a legislação e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema, procurando então identificar um princípio que as haja norteado. Essa concepção é importante também quando é juntada com outras concepções que Dworkin desenvolve, como o romance em cadeia, como o modelo do juiz Hércules, né? As atividades empreendidas pelo juiz Hércules, que depois nós vamos conversar, nós vamos debater, nós vamos trazer essas concepções, esses pressupostos teóricos que Dworkin também desenvolve. Dworkin relaciona a integridade com, anote, a equidade, a qual na política é encontrar os procedimentos políticos que distribuem o poder político de forma adequada. A justiça, que possui a preocupação com as decisões a serem tomadas tenham sido escolhidas ou não com a equidade. E também relaciona a integridade com o devido processo legal, que se refere aos procedimentos corretos para julgar se alguém infringiu as leis, onde devem ser utilizados pelos tribunais os procedimentos de prova, de descoberta, de revisão, que proporcionem um justo grau de exatidão e que tratem os sujeitos acusados de violação das leis de maneira como devem ser tratados os indivíduos nessa situação. As proposições jurídicas na concepção do direito como integridade apenas serão verdadeiras se constam ou se derivam dos três princípios mencionados: equidade, justiça e devido processo legal, os quais, uma vez combinados, devem oferecer, abre aspas, nas palavras do Dworkin, a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade. Fecha aspas. Isso quer dizer o quê? Que os juízes devem admitir, na medida do possível, e levando em conta que assumiram a concepção do direito como integridade, que o direito é formado por um conjunto coerente de princípios sobre equidade, justiça e devido processo legal adjetivo.
Tais princípios devem ser aplicados pelos juízes aos casos novos, de tal maneira que a situação de cada indivíduo seja equitativa e justa, conforme as mesmas normas. Essa forma de decisão judicial respeita o desejo da integridade, de ser uma comunidade de princípios. E essa comunidade de princípios, na visão do autor, compreende que as pessoas são parte de tal comunidade quando aceitam ser governadas por princípios comuns, e não somente por regras advindas de um acordo político. Existe um sistema de princípios que as decisões particulares tomadas por instituições políticas pressupõem e endossam, e a comunidade adota esse sistema de princípios. Cada membro da comunidade aceita a integridade como parte fundamental de sua política, quer dizer, adota a integridade como virtude política. E cada membro aceita que os demais membros possuem direitos e deveres que decorrem do sistema de princípios, mesmo quando os deveres não tenham sido formalmente declarados ou identificados. No final da obra O Império do Direito, que é a obra principal que nós estamos aqui destacando, Dworkin reflete que ao desejarmos que a comunidade política seja entendida como uma associação de princípios, haverá por meio dessa concepção de comunidade uma base atraente para exigências de legitimação política. Essas são palavras de Dworkin. Então, uma base atraente para exigências de legitimação política e uma comunidade de pessoas livres e independentes que divergem sobre moral, política e sabedoria. Fecha aspas. Ainda sobre integridade, Dworkin a divide também em outros dois princípios, e eles são interessantes para a gente pensar, que Dworkin também entende ser mais práticos, que são o princípio da integridade na legislação e o princípio da integridade no julgamento. O primeiro, ou seja, integridade na legislação, orienta que aquelas pessoas que criam direito por legislação mantenham o direito coerente quanto aos princípios. Já o segundo, que é o princípio da integridade no julgamento, orienta que os responsáveis por decidir o que é a lei devem verificar e fazer cumprir de forma coerente no sentido proposto, ou seja, coerente quanto aos princípios. Esse último princípio, ele contraria o que defende a corrente do pragmatismo jurídico, ao explicar como e por qual motivo se deve atribuir ao passado um poder especial próprio do tribunal. Ainda, o princípio da integridade no julgamento explica por que os juízes devem conceber o direito como um todo e não como decisões individuais e distintas que pode livremente adotá-las ou emendá-las uma por outra. Olha que interessante essa concepção. Vejam que a realidade brasileira, principalmente quando os juízes pensam que ainda existe o livre convencimento motivado, tende a trazer decisões individuais, decisões distintas das outras, que não seguem aquilo que Dworkin também entende como romance em cadeia e que está compreendido na concepção do direito como integridade. Então, até agora, é possível perceber essa relevância da interpretação para a teoria do Dworkin. Em resumo, entende o autor que o direito é um conceito interpretativo. Direito não é só texto, direito também é um conceito interpretativo. É uma prática social da qual nós, a comunidade, devemos nos comprometer. Repito, o direito não é apenas texto legislativo. Sendo assim, a atitude do direito é construtiva e adota uma prática judicial argumentativa. Falamos muito, conseguimos compreender, conseguimos desenvolver essas reflexões de Ronald Dworkin. Deixa aqui na descrição desse vídeo as obras das quais Dworkin utilizou suas reflexões, principalmente a obra O Império do Direito e também a obra daqueles autores nacionais que comentam sobre a teoria de Dworkin, como nós já citamos aqui e como nós colocamos aqui no vídeo para vocês. Deixe seus comentários, faça inscrição no nosso canal para não perder nenhum conteúdo.
vamos comentar mais um pouco sobre o networking e depois começaremos outras análises em vários temas do direito. Ok? Um abraço e até mais. Fui!